Oi, gente. Sou o Felipe Brito, eu sou biólogo e ornitólogo. Eu sou formado em Biologia na Universidade de Brasília, com mestrado na mesma universidade, e trabalho com as aves desde a graduação, quando me interessei pelo canto das aves. O canto das aves é uma característica bastante distinta desses animais e é um dos fatores mais importantes nesse processo do que a gente vai fazer aqui hoje, que é a observação de aves. Então, vem comigo! Por que é importante observar aves? Primeiramente, envolve um nível pessoal, envolve uma experiência de percepção. Qualquer pessoa pode observar aves, basta você se encontrar em um ambiente natural, que tenha árvores, e esse é um dos principais fatores que atrai as pessoas para a observação de aves. Porque você sai um pouco daquela rotina de selva de pedra, de correria, e você para um pouco, entra em contato com a natureza, e a partir daí você entra num processo de receptividade. Porque basicamente você observar a vida silvestre é você estar aberto aos estímulos. E quais são esses estímulos? Como a gente está falando principalmente de aves aqui, a gente fala de estímulos sonoros. Enquanto eu estou falando aqui, tem várias aves vocalizando. Então essa é a primeira coisa que chama a atenção nas aves. Uma segunda etapa é a questão visual. São bichos coloridos, né? São bichos que voam, tem variedades de formas de voar, de se alimentar. Então todo esse processo de estar em contato com a natureza, observar bichos diversos, coloridos, com muitas espécies, é um processo que a gente pode chamar que é quase terapêutico. Qualquer pessoa pode observar aves. Eu posso me interessar por aves, por anfíbios, répteis, mamíferos, por plantas do Cerrado, da Amazônia, de qualquer lugar do planeta. Basta eu estar aberto a uma experiência de percepção. E para você ter esse processo de percepção, você precisa de um lugar onde você encontra esses bichos. Precisa ser um parque, uma reserva? Também não precisa. Se você sai da sua casa, você já percebe que existem aves que convivem com a gente no espaço urbano mesmo. Mas se você puder, você pode buscar um parque urbano ou uma fazenda e buscar um ambiente que você possa cultivar, em especial o silêncio. E a partir desse silêncio, você vai começar a receber as informações. Se você para um pouquinho, você começa a perceber um canto de um bicho, mas aí já tem outro e é um canto totalmente diferente. E aí você começa a ver os movimentos. Tem aves de cores diferentes, de estilos de voos diferentes, de bicos diferentes. E o que acontece? Quando você tem essa variedade de estímulos, você acaba se interessando por saber que espécie é essa, que bicho é esse, o que ele come, o que ele está fazendo aqui. Então esse é um processo inicial que acaba interessando o observador de aves amador. E quando você percebe, a diversidade de aves é imensa. Quando você vai ver, você já está listando, catalogando as espécies que você viu em cada lugar. Esse é um processo comum de quem virou birdwatcher, ou observador de aves. Para a gente entender como são as aves do Cerrado, a gente precisa entender um pouco primeiro do Cerrado. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. A gente tem outros ecossistemas savânicos na África, na Austrália, porém a diversidade do Cerrado é superior por uma série de fatores históricos, da história da evolução do planeta, que a gente tem essa conexão do Cerrado com a Amazônia, com a Mata Atlântica, períodos de acréscimo de umidade e redução de umidade, por causa das períodos de glaciação. O que aconteceu? Em vários momentos existem estudos que mostram que a Amazônia e a Mata Atlântica, do passado, elas se conectaram. O Cerrado ele é basicamente um ecossistema savânico de área aberta, com bastante gramíneas, herbáceas e árvores mais espaçadas, o que atrai espécies de área aberta, Porém, a gente tem uma série de espécies que são similares a espécies da Amazônia ou da Mata Atlântica, como o soldadinho, que são típicas de áreas de mata de galeria, que são áreas mais florestais. Então, o que acontece? A gente tendo essa variedade de paisagem dentro do Cerrado, faz com que a diversidade do Cerrado seja muito grande. Já me interessei por esses bichinhos coloridos, já quero saber quais são as espécies que existem.
E quero me aprofundar mais nisso, quero conhecer mais. O que eu posso fazer? Então a primeira coisa, quando você vai para um ambiente natural, mesmo que você vai encontrar mais espécies, você tem que ter em mente que as aves elas enxergam muito bem, elas enxergam muito melhor que a gente, elas enxergam mais cores, existem espécies que enxergam muito mais distante. Então o que acontece? Se você precisa de uma roupa igual mais ou menos a que eu estou usando, você precisa usar cores sóbrias, que se mesclem com o ambiente, principalmente marrom, verde, essas cores castanhas, porque você vai criar um efeito de camuflagem. Então, primeira etapa, se camuflar com o ambiente. Ok, já sei me misturar com o ambiente. Um outro passo que eu tenho que tomar é que eu preciso aprender a detectar o bicho antes que ele me detecte. Como vocês já sabem, as aves enxergam muito bem. E outra coisa que elas também fazem muito bem é escutar. Então, o ideal é que às vezes eu chegue em um local e eu tenha algum mecanismo para poder percebê-la antes. A gente pode perceber a vocalização e ir procurando a partir daí, mas um mecanismo bastante útil que a gente tem é um binóculo. A gente pode usar mesmo um binóculo bem simples. O que eu faço? Eu chego num ambiente, fico num local mais escondidinho e desse local eu faço uma varredura e à distância eu consigo ver que às vezes tem algum bichinho que está ali fazendo manutenção das penas, ele está se alimentando, está interagindo com outros indivíduos, então ele não vai me ver, não vai me perceber. Então a partir daí, de eu já saber aquela localização dele, eu posso tentar uma aproximação, eu posso tentar tirar uma foto. Outro item essencial para quem faz observação de aves é uma câmera fotográfica. Nesse caso aqui eu uso uma câmera profissional com uma lente que me permite fotografar os bichos à distância. Porém, se você quer iniciar a observar aves, você pode usar até mesmo o seu celular. Por que é legal você ter uma câmera fotográfica? O binóculo, lógico, te permite enxergar o bicho à distância, só que você não tem o registro. E como a gente falou desde o começo, uma das coisas mais legais de se observar aves é ver como eles são bichos bonitos, eles são coloridos, são diferentes. Então, é uma das coisas mais gratificantes que tem para o observador de aves ter aquela fotinha dele depois para mostrar. Olha só o que eu vi. E importantíssimo, nem sempre eu consigo identificar o bicho de primeira vista. As aves, além delas enxergarem bem, escutarem bem, elas também são muito ágeis, elas voam. Tem bichinho que fica no meio do matinho, dentro da copa. Então nem sempre eu consigo ter uma visão ideal ali, mesmo com binóculo, e já consegui observar todos os detalhes que me permitem identificar uma espécie. A foto me permite olhar depois, comparar com um guia, com imagens da internet, ou se for uma espécie muito difícil de identificação, posso mandar para uma pessoa que conheça mais, um especialista. E mais um aparato que é muito útil para a observação de aves, gravadores digitais. No caso aqui eu uso um gravador digital com esse microfone especial aqui, que ele abafa o ruído da natureza. Por exemplo, se estiver ventando muito, né? Esses pelinhos aqui eles abafam, então eu consigo gravar a vocalização do bicho. Por que eu quero a vocalização do bicho? Como vocês já sabem, a gente escuta as aves muito mais do que as vê, né? E existem espécies, por exemplo, espécies do gênero Elenia, que são dificílimos de vocês diferenciar só pela visão, só pela plumagem. Então o canto ele é essencial. Então às vezes eu vi o bicho e aí eu peguei e gravei também e a partir daí eu posso ter certeza, essa é a espécie tal. Inclusive, algumas espécies você consegue identificar apenas pelo canto. Algumas espécies têm o canto tão característico que elas chegam a ganhar o nome popular por causa desse canto. Como por exemplo, esse bichinho que está cantando agora. O nome dele é Jaó. Então as pessoas falam que ele diz, eu sou Jaó. Então quando você escuta esse canto e você lembra dessa frase, contendo o nome da espécie, você vai lembrar para sempre. A gente tem vários outros exemplos, alguns clássicos como o bem-te-vi, que também fala o nome dele, ou algumas espécies, por exemplo o trinca-ferro, que para as pessoas, né, para o conhecimento popular, o canto dele significa, ele está dizendo, eu sou terrível. Então esses processos te ajudam a identificar as espécies de uma maneira eficiente e definitiva. E isso é um ponto de partida para que você também possa aprender outras espécies que independentemente de canto.
Oi, gente, a gente falou um pouco de como é o processo de observação de aves, mas vamos falar um pouquinho também dos grupos, como que a gente reconhece. A gente normalmente divide as espécies em ordens, em famílias, gêneros e a espécie em si, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas famílias, que são grupos que a gente pode reconhecer facilmente. Vamos lá. As aves são o único grupo de dinossauros ainda existente na atualidade, grupo do qual herdaram características como a reprodução ovípara, a presença de cuidado parental, de esqueletos leves, a respiração realizada pela integração de pulmões e sacos aéreos e, inclusive, a presença de penas no corpo. Além disso, as aves são vertebrados de sangue quente com metabolismo acelerado e que apresentam bicos variados sem a presença de dentes. Várias dessas características foram decisivas para a evolução da característica mais marcante desse grupo, a habilidade de voar. Com mais de 10 mil espécies existentes, as aves são o grupo de vertebrados terrestres mais diversos do planeta. Como ocorre com todos os organismos biológicos, as aves são organizadas em grupos taxonômicos, como ordens e famílias, sendo que a classificação utilizada na ciência é definida por meio das relações de parentesco entre as espécies, isto é, os grupos ou clados são sistematizados por meio de sua história evolutiva. Existem numerosos grupos de aves, porém alguns são mais prontamente reconhecidos pelo observador. Os passeriformes são os pássaros propriamente ditos. Você sabia que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros. Esse é o grupo evolutivo mais diverso e abundante. Na maioria das vezes são de pequeno porte, têm coloração viva e são facilmente lembrados pelos seus cantos comumente elaborados. Os Piscidaciformes são a ordem que contém os papagaios, araras, periquitos e afins. São reconhecidas por sua coloração vistosa e seus bicos fortes, capazes de abrir frutos e sementes. A família Trochilidae contém os beija-flores, que são aves de coloração viva e iridescente e são importantes polinizadores de plantas. A ordem Columbiformes é representada pelos pombos e rolinhas. Algumas são bastante comuns nas áreas urbanas e rurais. Alimentam-se de frutos e sementes, e várias espécies apresentam um voo poderoso capaz de longas viagens, e por isso mesmo podem ser importantes dispersores de sementes a longa distância. Os rapinantes são aves bastante especializadas na captura de outros animais por meio de visão aguçada, bicos curvos e afiados, além de grandes garras capazes de agarrar e abater a presa. Eles pertencem a 3 grupos evolutivamente distintos. Os falconiformes incluem os falcões, aves de voo ágil e acrobático. São falconiformes também outras espécies de voo mais lento, com alimentação generalista e comportamento flexível, como é o caso dos carcarás. Os accipitriformes, a ordem das águias e gaviões, incluem rapinantes que podem atingir grande porte e comumente possuem capacidade de planar a altitudes elevadas. E os estrigiformes são representados pelas corujas, rapinantes noturnos e crepusculares de voo silencioso. As corujas apresentam adaptações para a caça em baixa luminosidade, como olhos altamente sensíveis à luz, além da presença de discos faciais, os quais permitem a localização precisa de presas a partir do som. Outro grupo bastante especializado são os pisciformes. Essa ordem inclui a família dos pica-paus, que são aves com especializações únicas. Os pica-paus conseguem perfurar superfícies rígidas em busca de invertebrados e seiva vegetal. A ordem dos pisciformes também contém a família tucanos e araçaris, célebres por seu longo bico, que lhes permite explorar uma ampla dieta composta por frutas, ovos e pequenos animais. Entre as várias ordens de aves aquáticas, podemos observar adaptações comuns para a captura de peixes ou outras presas ocultas no fundo de corpos d'água ou mesmo no solo, como, por exemplo, pescoços e bicos alongados e pernas também alongadas para caminhar em áreas pantanosas e de águas rasas. A ordem Ciconiformes inclui aves grandes como as cegonhas maguari e o tuiuiu. E os pelicaniformes incluem, além dos pelicanos, que são aves marítimas, a família Ardeidae, que contém as garças, e a família Treschionetidae, que são aves de bico curvo, como as curicacas e os guarás. Entre outros grupos, alguns são bastante peculiares e incluem aves típicas do cerrado, como por exemplo a ema, que são aves não voadoras de grande porte e pertencem a um clado bastante ancestral de aves.
Temos também as seriemas, aves com um chute poderoso capaz de abater pequenos vertebrados, incluindo serpentes. E sua linhagem evolutiva já incluiu aves pré-históricas gigantes.